Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 9. Antônio Guardião em Puy. Novos milagres. No mês de setembro do ano de 1225, Antônio deixava Tolosa, dirigindo-se para o convento de Puy em Velay, do qual fora nomeado guardião. Era chamado pela primeira vez a governar uma casa da ordem, ainda que ele foi o homem da província, porque vinha curar grandes males. Trazia à sua nova missão qualidades soberanas. No meio dos magníficos progressos da ordem dos frades menores, não deixava de haver lugar para as misérias humanas. Estas desordens ofereceram a São Francisco o ensejo de expor o que ele queria dos ministros provinciais e de todos os que o auxiliassem no cargo. Eu quisera, meus irmãos, que os ministros provinciais fossem afáveis para com seus inferiores, e lhes testemunhassem tanta benevolência que até os culpados não temessem confiar-lhes suas faltas. Quisera que fossem moderados no mando e misericordiosos ante as fraquezas da natureza, que suportassem com paciência os maus religiosos, antes de os ofenderem com suas repreensões, que fossem os inimigos do pecado, mas também os médicos dos pecadores. Quisera, em suma, que a vida deles fosse para os outros um perfeito espetáculo da fidelidade à regra. Nesta situação, Antônio representou um papel de reformador. Esse papel, o hagiografo, Sulfúrios e o escritor anônimo o indicam em poucas linhas, as quais, todavia, bastam para nos fazer compreender-lhe o alcance. O bem-aventurado instruiu muitos conventos notáveis da ordem com as suas lições, com as suas disputas teológicas e com as suas exortações. Nisto animavam o zelo da fé cristã e o amor das almas que ardentemente desejava levar a lei do Cristo. Queria ao mesmo tempo confirmar os irmãos no espírito de sua vocação e esforçava-se para reformar seu instituto que então havia decaído em credibilidade, pelo mau governo de certos superiores. No dizer de Súrios, Antônio no convento de Puy foi o tipo de guardião segundo o coração de São Francisco. Em sua administração, distinguiu-se por uma grande brandura, que se estendia a todos os irmãos indistintamente. Lhe gracejou a confiança geral. Nem menor prudência foi a que desenvolveu nesse posto. Ele mantinha um justo meio entre a severidade rígida e a frouxa complacência. Inimigo do relaxamento, defendia a regra com vigor contra os tíbios, sempre numerosos, e contra os dogmatizadores, envaidecidos da própria sabedoria. Sabia corrigir e curar. Não cessava de exortar seus irmãos ao amor da disciplina e à prática das virtudes angélicas. Mas o seu principal instrumento de êxito foi o exemplo que soube dar sempre a seus inferiores. Deus abençoou a rude empresa do santo homem. Ele viu a piedade reflorescer em sua comunidade, e a vida simples e mortificada receber novamente homenagens e honras, como nos dias antigos. Entre os fatos mais célebres que assinalaram o apostolado de Antônio no Velay, cita-se a mudança miraculosa que se operou em pessoa muito considerada, e com a qual se revelou o espírito profético de que Deus favoreceu o seu servo. Havia em Puy um notório que levava uma vida desregrada, com escândalo de toda a cidade. Ora, cada vez que ele passava diante de Antônio, este descobria-se respeitosamente e ajoelhava-se aos seus pés. O notório considerou esse proceder como de zombaria, irritava-se dentro de si pelos supostos ultrajes e evitava cuidadosamente aquele que os fazia com grande frequência. Apesar de suas precauções, permitiu Deus que ele se achasse ainda uma vez em face de seu pretendido insultador, que, apercebendo, se prostrou conforme o costume. O notório, obedecendo sempre a sua ideia fixa, entregou-se a um acesso de cólera e, dirigindo-se a Antônio, lhe disse: Que me quereis? E que significa o ridículo cerimonial que seguis para comigo? Se eu não temesse os juízos de Deus, agora mesmo vos traspassaria com a minha espada. Antônio respondeu-lhe com tranquilidade: Toda a minha vida tenho desejado morrer mártir por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes meus votos não têm sido atendidos, mas foi-me revelado que renderíeis testemunho à nossa santa religião, e com o vosso próprio sangue selaríeis os seus ensinamentos. Quando, pois, foi chegada a hora de vossa morte,
rogo-vos que vos lembreis de quem hoje vos anuncia. Ouvindo estas palavras, o notório desatou a rir com todas as mostras de não o crer, e prosseguiu seu caminho. Entretanto, pouco tempo depois, o bispo de Puy resolveu embarcar para Jerusalém, a fim de visitar os santos lugares e pregar a fé aos sarracenos. O notório, tendo conhecimento dessa determinação do bispo, sentiu-se de repente mudado num homem novo, e depois de ter vendido todos os seus bens e de haver distribuído aos pobres a soma apurada, seguiu seu pastor. Era o tempo em que os cristãos faziam longínquas peregrinações, tanto para expiar seus pecados como para satisfazer a devoção para com o sepulcro de Jesus Cristo. Chegado ao Oriente, o notório mostrou-se inflamado de um zelo todo apostólico, não temendo pregar publicamente que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e que Maomé não passava de um impostor e um filho de Satã. Diante de tais provocações, os infiéis exasperados agarram-no e durante 3 dias lhe fizeram sofrer as mais cruéis torturas. Ao expirar, ele recordou-se do apóstolo franciscano e declarou aos seus algozes que este lhe havia predito o seu fim desde muitos anos antes. Outro dia, uma dama de qualidade, estando prestes a ser mãe, veio encomendar-se às orações de Antônio, que prometeu lembrar-se dela no santo sacrifício. A dama apresentou-se de novo pouco depois e retirou o pedido. Então o homem de Deus voltou-se para ela e disse-lhe: Tende boa esperança e alegrai-vos, porque o Senhor vos dará um filho que será grande em sua igreja. Ele há de ser frade menor e morrerá mártir. Antes, porém, proporcionará a mesma glória a muitos outros, exortando-os por suas palavras a ficarem firmes na fé cristã. De fato, a dama deu à luz a um filho que se chamou Filipe. Sua história cabe muito naturalmente na de Antônio, pelo brilho que sobre este projeta. Filipe entrou na ordem dos frades menores e, depois de ter feito rápidos progressos na perfeição, sentiu-se inspirado por Deus e atravessou o mar para ir trabalhar na conversão dos infiéis. Tendo sido o campo entrincheirado que os cruzados ocupavam do lado de Azote na Palestina, por traição entregue aos sarracenos, todos os cristãos, em número de perto de 2.000, caíram em poder dos bárbaros e foram condenados à morte. O irmão Filipe, que estava entre os prisioneiros, obteve ser decapitado por último, a fim de confortar os companheiros e mantê-los todos fiéis a Jesus Cristo. Animados por suas palavras, eles foram interrogados para dizerem se queriam renegar a fé e assim escapar à morte, ou se preferiam conservar a sua religião, mesmo sofrendo o suplício. Responderam unanimemente que querer seguir o caminho que o irmão Filipe lhe mostrava. Então, este felicitou-os e dirigiu-lhes uma exortação enérgica, muito própria para lhes dar coragem. Falou assim: Irmãos muito amados, ficai firmes na fé, porque esta noite o Senhor me revelou que eu, sofrendo o martírio, entrarei na glória do paraíso à frente a 1000 triunfadores. Continuou a animá-los por este modo, ouvi-lhes a confissão, após o que todos eles declararam estar decididos a sofrer a morte pela fé de Jesus Cristo. O sultão, irritado, mandou logo que se lhe cortassem todas as falanges dos dedos. Como não cedesse, foi esfolado vivo até o meio do corpo. Ainda assim não se calou. Cortaram-lhe então a língua, mas como o inflamava um zelo extraordinário, nem isto mesmo o impediu de se exprimir de modo animador, até que a espada do algoz consumou a sua obra. Após todos os outros, Filipe se apresentou. Com muita devoção, ergueu o capuz e sua cabeça rolou por terra. Foi assim que ele conquistou a palma do martírio. O autor desta narração acrescenta: é isto a prova da divina claridade que iluminava o bem-aventurado Antônio, pois que o acontecimento refletiu tão exatamente a sua profecia. O Espírito Santo, que impele as grandes naturezas para o deserto, havia reservado a Antônio um lugar de delícias no canto de terra que não tinha nome na língua dos homens, porém sobre o qual ia o céu pôr as suas complacências e derramar favores. Quando um piedoso habitante de Brive acabou de construir um convento em proporções modestas, conforme convinha aos filhos do pobre de Assis, Antônio veio habilitá-lo por alguns meses, e nele ergueu o edifício espiritual,
construindo-o com pedras vivas e talhadas pelo modelo de Jesus Cristo. O santo franciscano era um desses poderosos semeadores que trazem as mãos cheias de sementes e que passam enriquecendo os sucos do campo humano. Não contente de espalhar ideias, deixava atrás de si instituições. Este convento de frades menores que ele organizou no interior do Limousin foi uma fonte de vida para toda a religião. O homem de Deus quis a sua parte no benefício que aos outros proporcionava. Construiu para si, diz Waden, uma cela numa gruta afastada do convento. Cavou na rocha viva um pequeno reservatório para receber as águas que corriam ao longo da parede que formava um dos lados da gruta. Aí condenou-se a pesadas austeridades. Seguia a vida eremítica e experimentava as delícias da contemplação. Ele se afundava no êxtase do santo amor. As noites eram muito curtas para o que seria o seu gosto. O levantar do sol parecia importuná-lo, como se os seus raios lhe roubassem os raios do sol de justiça. Assim é que o convento de Brive foi para ele uma estação no rude caminho do apostolado. Depois de haver refrigerado a alma e recuperado as forças, tomou de novo o bastão de peregrino para correr em busca das ovelhas desgarradas do rebanho do Cristo bendito. O tempo levou consigo a obra de Antônio. Do convento dos frades menores resta só o sítio desolado. As velhas eras que lhe cobrem as ruínas são, pela providência, encarregadas de o indicar ao viajante. Todavia, o tempo não destruiu tudo. A gruta sagrada lá está sempre. Ela repete os gemidos do apóstolo franciscano. A fonte ainda corre, como para lembrar as lágrimas e as preces que ele aí derramou. E se a natureza ficou fiel à sua memória, também os homens não a esqueceram inteiramente. Ainda agora esses lugares têm nome de Santo Antônio. À medida que se avança no percurso de sua vida, os registros estão como que carregados sob o peso dos fenômenos sobrenaturais que ele realiza por todos os lados. No meio de tal abundância, é necessário fazer uma escolha. Certo dia de grande festa, o santo homem pregava. Uma dama de origem nobre o ouvia, parecendo beber-lhe as palavras. Vendo isto, o impuro Satanás quis roubar-lhe o fruto da excelente instrução. Para isso, transformou-se em carteiro e, dirigindo-se à dama com algumas cartas na mão, anunciou-lhe que um filho seu, depois de ter sido feito prisioneiro de guerra, fora morto pelo inimigo. Mas o homem de Deus, por uma revelação, conheceu os artifícios do espírito maligno, e, conquanto não houvesse percebido o fantasma que se introduzira no auditório, voltou-se do alto do púlpito para a aflita mãe, e, em presença de toda a assembleia, lhe disse: Nada temas, irmã, vosso filho ainda vive, e está de boa saúde. Este carteiro é o demônio. A estas palavras, o pretendido carteiro desfez-se como fumaça. Os mais cruéis males eram também, como os demônios, incapazes de resistir ao poder de Antônio. Um dia, estando ele ocupado em instruir o povo, um louco que se achava entre o auditório levantou-se e perturbou a todos. O homem de Deus, com brandura, pediu-lhe que se calasse. O louco respondeu-lhe que só obedeceria se lhe desse ele o seu cordão. Antônio desatou logo o cordão que trazia aos rins e entregou ao homem. O pobre louco pegou, apressado, pôs-se a apertá-lo ao peito e cobriu-o de beijos, e nisto recobrou subitamente o uso da razão. Prostrou-se então aos pés do homem de Deus, no meio da admiração geral, rendendo graças pela cura miraculosa que obtivera e convidando a Assembleia a glorificar o Senhor, que se servia de seu apóstolo para tão grandes coisas. Nesse país havia uma mulher que desejava ardentemente seguir o homem de Deus, quando ele saía da cidade para ir pregar na vizinhança, mas o marido, que não tinha boas disposições, opôs-se a isto. A proibição molestou-a muito, e para se consolar de não poder assistir à pregação, ela subiu ao terraço da casa e aí ficou de olhos voltados para o lugar em que se deveria realizar o sermão, como se isto de algum modo a satisfizesse. Sucedeu então um fato maravilhoso. Conquanto fosse a distância de 2 milhas, o teatro de pregação, ouviu meio muito distintamente a voz de Antônio.
Tão suaves eram os seus assentos, e escutando-os gozava tão celestial deleite, que ficou por longo tempo nesse posto. O marido impacientou-se e dirigiu-lhes duras repreensões, porém, ela, sem se perturbar, respondeu que estava escutando o sermão do padre Antônio. A estas palavras o marido rompeu a rir, dizendo que sua mulher estava louca. Ela, porém, sustentou o seu dito e afirmou que ouvia realmente a voz do homem de Deus. Querendo convencer-se, o homem subiu e pôs-se à janela. Os méritos de sua fiel companheira lhe obtiveram que ouvisse muito distintamente o pregador. A partir desse dia, os dois esposos foram vistos a assistir a todos os sermões do padre Antônio. Pouco tempo depois deixou Velei. Pelo fim do ano de 1225, foi enviada a Bourges, onde a heresia maniqueia havia ganho muito terreno. Combateu-a de frente com o seu zelo ordinário e obtendo vantagens de que os registros do tempo fazem menção. No dia de Santo André, celebrou-se naquela cidade um concílio que várias circunstâncias tornaram célebre e no qual Antônio representou um papel que merece ser relatado. O concílio foi presidido pelo cardeal de Santo Ângelo, legado do Papa. Convocaram para ele o rei da França, os bispos, abades e capítulos de todo o reino. Contaram-se aí 6 arcebispos e os bispos subordinados de 9 províncias, em número de cerca de 100, com estes os abades, os priores e os deputados dos capítulos prontos a ouvir as ordens da Santa Sé. Raimundo, conde de Tolosa, e Amaury de Montfort apresentaram-se a fim de obter dos prelados um julgamento que pusesse fim ao seu litígio. Apesar da alta categoria das personagens que compunham o concílio e da gravidade dos interesses que aí se agitaram, Antônio destacou-se mais do que todos, pela coragem apostólica que mostrou na emergência e pelo maravilhoso efeito que produziu. Nesse tempo, a diocese de Bourges era governada por um arcebispo que se chamava Simão de Souliac. Este prelado assemelhava-se a muitos outros que, longe de servir a Igreja na posição em que ela se encontrava, enfraqueciam a defesa, expondo-se ao desprezo dos hereges. Simão de Souliac havia ficado mundano em plena reforma. Antônio chegava a Bourges quando o concílio se abriu. Não conhecia o prelado, o rumor da opinião ainda não lhe tinha trazido aos ouvidos os escândalos dessa vida, mas por uma divina revelação soube que lhe faltavam as obrigações do seu cargo, que vacilava na fé e começava a deixar-se ganhar pelos inovadores. Sentiu-se inflamado de santo zelo pela glória de Deus e honra de sua igreja. A ocasião de manifestá-lo ofereceu-lhe-se ao receber a missão de proferir o discurso da abertura do concílio. Antônio era uma alma forte e magnânima, sobre a qual não tinha poderio o respeito humano. Abandonou-se ao movimento de seu zelo e, voltando-se para o arcebispo, entrou a atacar logo certos vícios do prelado que lhe manchavam a vida. Foi tão ardente em suas invectivas, citou passos da Escritura tão claros e tão demonstrativos, que o prelado sentiu a compulsão despertar-lhe-se na alma. Verteu copiosas lágrimas e deu mostras de uma piedade a que não estava mais acostumado desde muito. Acabado o concílio, chamou Antônio à parte e revelou-lhe com grande humildade as chagas de sua consciência. Desde então foi mais fiel a Deus e mais dedicado aos frades menores. Deu seus exercícios espirituais com uma regularidade singular. A bela conduta de Antônio no concílio aumentou-lhe singularmente a reputação e influência. Em breve, o concurso do povo em torno de seu púlpito foi tão considerável que não houve na cidade uma igreja ou sequer uma praça capaz de conter os auditórios. Foi preciso pensar em transferir a pregação para o campo, ao ar livre. Um dia, pois, o bispo e o cabido organizaram uma procissão imensa que se dirigiu para um terreno cercado, vizinho da cidade. Era durante o verão e o tempo estava magnífico. Antônio subiu a um monte elevado para se fazer ouvir melhor. Ora, enquanto ele pregava com extraordinária eloquência e mais doces que o mel, suas palavras citavam viva atenção do povo, como que, suspenso de seus lábios, o céu carregou-se de nuvens.
donde rompiam sinistros relâmpagos, rebombou o trovão e começou a cair uma chuva forte. Assustado pela tempestade, o povo logo agitou-se e, cedendo ao medo, ia retirar-se. Mas o homem de Deus tranquilizou seus ouvintes com voz carinhosa e lhes disse: Não vos movais, nem vos inspire a chuva nenhum receio. Eu espero naquele que nunca falta a quem nele põe a sua confiança. Prometo-vos que nenhuma gota d'água cairá sobre vós. O povo aqueceu as palavras do homem de Deus e não foi iludido em sua expectativa. Aquele que encadeia as águas nas nuvens suspendeu a chuva acima da cabeça de toda aquela gente, e ao passo que por toda parte em redor o temporal formara verdadeiras torrentes, nenhum pingo de água caiu sobre a multidão que recolhia com ansiedade os preceitos da lei santa. No fim do sermão, o povo, admirado de ver a terra inundada, porém seco o lugar que ele ocupava, glorificou a Deus, cujo poder se manifestava pela virtude de seu povo, de seu servo. Havia na mesma cidade um homem dotado de inteligência incomum e que exercia sobre os espíritos grande ação. Chamava-se Guialdo. Este homem não era um sectário banal, colhido nas redes do erro, e que cegamente seguisse o impulso que lhe dessem. É qualificado de heresiarca pelos historiadores do tempo. Era ele que dirigiu os maniqueus da região e que enfrentava tanto as anátemas da igreja como os assaltos dos príncipes cristãos. Sua conquista seria de um grande valor. A causa da fé podia tirar dela muito proveito. Guialdo, fosse que o dedo de Deus já lhe mostrasse o caminho da verdade. Fosse que ele pensasse tão somente satisfazer a sua curiosidade, tendo ouvido falar das maravilhas que realizava o apóstolo franciscano, quis vê-lo mais de perto. Chegando à presença do santo, travou imediatamente a discussão. Suas dúvidas versavam sobre diversos pontos essenciais do credo, mas a Eucaristia era o dogma que ele repelia mais energicamente. Vindo a vez de Antônio falar, entrou este, sem prévio preparo, numa exposição da doutrina católica. A exatidão, a clareza, a força e a sanção, que eram suas qualidades capitais, nunca talvez tinham brilhado nele em alto grau. Seu zelo era provocado pelo poder social do adversário e pela gravidade dos interesses em jogo. Não era fácil responder às suas razões, mas o orgulho humano, ainda quando se lhe esgotam os recursos da lógica, nem sempre se rende. Ele muitas vezes concentra-se em si próprio e espera com obstinação que o forcem em seus últimos redutos. Parece que tal foi o caso de Guialdo. Antônio empregou então o seu método ordinário, efetuou às vistas do adversário um milagre de primeira ordem que lhe fez depor as armas. Guialdo, fulminado pelo raio de luz do sobrenatural, reconheceu publicamente a divindade da fé católica e foi até a morte um filho submisso da Santa Igreja. Sua volta à verdade atestou a grandeza apostólica de Antônio e a eficácia da graça divina que a este seguia em toda a parte. O fato mencionado coroou os trabalhos do santo Newbery. Como sempre, ele passou rápido, parecia apressado de deixar a terra em que havia derramado seu suor e que ele retribuía com tanto amor. Este grande obreiro temia o reconhecimento dos povos. Ele recordava-se da palavra do Evangelho, que manda que se deem gratuitamente os gratuitos bens da providência.